muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de formação política, Redescobrindo o Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o Estado. A Itália foi o primeiro país a empregar a palavra Stato, embora com um significado vago. Já a Inglaterra, no século XV, e posteriormente a França e a Alemanha, no século XVI, usaram o termo Estado como uma definição da ordem pública. Porém, quem introduziu efetivamente a expressão na literatura científica foi o filósofo Maquiavel em seu livro O Príncipe, escrito em 1513. Uma boa definição de Estado é que o Estado é uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados que buscam objetivos em comum. Então, quando surgiu o Estado? Existem três posições diferentes. A primeira é a que o Estado passou a existir a partir do momento em que o homem habitou o planeta Terra, precisando se organizar. A segunda posição diz que a sociedade humana existia antes mesmo do Estado. Assim, ele foi criado para atender às necessidades do grupo social. A terceira posição defende a ideia de que o Estado surgiu quando nasceu o conceito de soberania. A segunda posição é a mais defendida pelos cientistas políticos. Ou seja, existia um grupo de pessoas que foi se desenvolvendo, as famílias foram crescendo e elas perceberam a necessidade de uma organização mais adequada. Imagine você mesmo. Pode ser que você seja um estudante e ainda não trabalhe, mas mesmo assim é fácil perceber que é necessário uma organização familiar para controlar a rotina diária, para o desenvolvimento dos negócios. Você mesmo precisa se organizar para que haja um bom rendimento em seus estudos. Se você mora em uma casa, dentro de um condomínio ou em um apartamento, há certas funções que são delegadas a outras pessoas para que a sua família possa se desenvolver melhor. É por isso que os condomínios foram criados. Pessoas foram eleitas para que haja um cuidado adequado de determinadas coisas que pertencem a todos e não apenas a uma pessoa ou a uma família. Imagine se a sua família tivesse, além de suas obrigações diárias, o dever de cuidar de todo o condomínio em que você mora. Tivesse que cuidar de áreas comuns, da iluminação, da limpeza geral, das despesas, das obras necessárias para a preservação destas áreas. Você acha que a sua família teria tempo para se desenvolver profissionalmente? Ou para se dedicar a outras coisas que tenham interesse? É claro que não. Se não houver alguém para cuidar do condomínio onde você mora, não será possível morar aí. Quando imaginamos o que é o Estado, podemos fazer essa comparação, pois a formação de um Estado consiste em três elementos: uma população, um território e um governo. Esses aspectos são essenciais, porque sem eles não poderia existir um Estado. E no exemplo que eu dei, esses três elementos estão presentes. E quando pensamos na obrigação que o condomínio deve ter com os moradores, devemos levar em conta a manutenção dos nossos direitos fundamentais, como o direito de propriedade, segurança, liberdade, direito à vida, não é? Caso contrário, qualquer um poderia entrar em nossas casas, nos roubar ou tirar a nossa vida. No caso de um grupo desorganizado, é muito comum que eles sejam submetidos a um jugo pesado de um sistema ditatorial. Pois se não há organização adequada, a qualquer momento um outro grupo de pessoas pode se aproveitar para exercer seu domínio. Então, quando pensamos em uma organização social, estamos considerando a existência de um Estado que deve exercer a função de apoiar determinada sociedade para que ela alcance o seu desenvolvimento pleno, que serviu como presidente dos Estados Unidos de 1974 a 1977, um governo grande o suficiente para lhe dar tudo o que você quer, é um governo grande o suficiente para lhe tirar tudo o que você tem. Espero que você tenha compreendido bem a aula de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até a próxima aula, com a graça de Deus.